Bom, tema 5, defina a validação de metodologia analítica, explique sua importância, explique os seguintes parâmetros de validação, linearidade e exatidão. Esse aí você não me apresentou um tema de apoio, né? Então fica bastante complicado, porque normalmente as propostas têm um texto de apoio. E quando a gente vai corrigir o texto que o aluno faz, é necessário que nós saibamos o texto de apoio, porque o texto de apoio faz parte da temática e por isso precisa ser também apresentado ao longo de seu texto. Não é copiado, é apresentado. Apesar de eles colocarem o texto meramente motivador, a gente não pode se iludir em relação a isso, não é tão meramente, porque ele é motivador, tá? Vamos lá verificar como é que foi o seu texto. Vamos aqui ao segundo texto de hoje. A validação de metodologias analíticas é um conjunto de testes laboratoriais que devem ser documentados a fim de se comprovar que determinado método atende aos parâmetros mínimos de qualidade para sua posterior utilização. Muito bom em termos de conteúdo, mas alguns problemas de gramática. Repare só. A validação de metodologias analíticas é um conjunto de testes laboratoriais. Esses testes são quaisquer testes laboratoriais? Deixa-me ver. Ah, não, aqui está certo, perdão. Aqui só é uma explicação, porque você não está delimitando quais são os testes laboratoriais. Esses testes devem ser documentados, ok, esqueço o que eu falei. A fim de se comprovar que determinado método atende aos parâmetros mínimos de qualidade para sua posterior utilização. Perdão, querida, porque eu pensei que essa aqui era uma restritiva, não é uma explicativa mesmo, está adequadíssimo. E esse acento aqui de mínimos, eu pensei que você tinha colocado uma vírgula. Então eu achei, pelo amor de Deus, quando eu li, né, no primeiro momento, eu pensei, pelo amor de Deus, tem muita vírgula fora do lugar, muita pontuação inadequada, mas não está inadequada. Fez bem a apresentação, respondeu adequadamente ao critério que ele colocou aqui. Vamos aqui ver quais foram os critérios. Definir a validação de metodologia analítica. Você define realmente muito bem. Você diz é um conjunto perfeito, seguindo perfeitamente o comando. Você é muito sistemático, sabe, Gil? Muito sistemático. E vou dizer uma coisa para você. Não há tanta necessidade de você ter tantos textos corrigidos por mim, não. Até a prova. Se você quiser fazer mais um pacote, é lógico, faz para se sentir mais seguro, mas não é pela necessidade de fazer isso, porque seu texto não é um texto ruim. Engraçado porque os primeiros, como você verificou os probleminhas relacionados no primeiro vídeo que eu mandei para você, vídeo não, áudio de vídeo que eu mandei para você, e também com as orientações de minha outra aluna que eu mandei para você, você se ajusta, você se regulou bem. Então agora é realmente uma questão de prática, uma prática que não é tão afobada assim, porque eu percebo que pelo menos nas questões técnicas haverá também questões argumentativas. Essas questões eu preciso analisar com um pouquinho mais de cuidado mesmo. Segundo parágrafo. Durante esses testes laboratoriais, são avaliados os seguintes parâmetros de qualidade: linearidade, especificidade, precisão, exatidão, limite de quantificação, limite de detecção e robustez. Aqui tem um erro de vírgula. Durante esses testes laboratoriais, isso aqui é uma locução adverbial de tempo. Isso significa dizer que precisa haver aqui uma vírgula, tá? Para fazer o isolamento, já que ele está deslocado. A vírgula precisa ser aí colocada. Um erro de gramática. A validação, eu falo como se estivesse vibrando por isso, né? Ave Maria.
A validação de metodologias analíticas é importante para a confiabilidade dos resultados gerados pelos laboratórios. Isso porque esses resultados serão utilizados para a tomada de decisões em diversas áreas. Por exemplo, o agrônomo necessita de uma análise de fertilidade confiável para a correta correção e para o manejo adequado do solo antes do plantio. Bom, aqui tem uns probleminhas. Aqui é um exemplo. Então, você não coloca como se ele pudesse estar em um outro período. Você poderia colocar exemplo disso para estabelecer a relação de um outro período. A exemplo disso, temos o agrônomo, o qual necessita de uma análise de fertilidade confiável para... A primeira questão aqui é essa inadequação de pontuação, tá? Que faz com que o texto fique um pouquinho confuso. Aí, o segundo momento é para a correta correção. Eu não entendi. Acho que ficou aí muito confusa essa relação. Talvez adequada correção fique mais interessante. E se há uma correção de quê? Você não completou. Então, veja, tem alguns probleminhas aqui relacionados à gramática que estão interferindo na compreensão adequada do texto. Veja lá como é que pode corrigir isso. Faça a reestruturação e pode mandar para mim, porque esse tipo de correção eu já posso fazer mesmo no áudio do WhatsApp, tá? Para completar, meu filho, minha internet aqui de casa tá uma carroça. Não sei porquê, tá chovendo em Salvador. Aí... Aqui nessa área, minha internet é do mesmo contrato do curso. No curso está bem, aqui não está bem. Não posso nem dizer que é pagamento. Vamos lá. A validação de metodologia aqui, né? Aqui. Então, esse período aqui comprometeu bastante você, tá? Tenta reescrever, manda pelo WhatsApp mesmo, que aí eu respondo pelo WhatsApp mesmo como é que ficou a correção. Ademais, a Anvisa menciona em resolução que a validação analítica é importante para a proteção da saúde humana, pois métodos validados devem ser utilizados na análise de medicamentos. Eu achei que esta informação da Anvisa ficou meio que jogadinha. Defina, explica a importância, porque como não é uma exigência da proposta, você jogou isso aí como se fosse parte da proposta. Você poderia ter colocado algo do tipo: a importância para diversos setores é tão grande que a Anvisa, por exemplo, menciona a resolução, que, entendeu? Mostrar que a Anvisa não é um dos tópicos a serem abordados, que é somente uma ilustração que você traz para o texto no intuito de consolidar o argumento. Da maneira como está aí, está meio jogado, meio desconexo, tá? Reescreva esse texto, esse parágrafo aqui e este finalzinho. Esse final do texto todo, né? Eu acho que ficou um pouco comprometido no que diz respeito à clareza. Sempre se questione, Diego, sempre se coloque no lugar do seu corretor e se questione se o texto está adequado. Você é casado, eu acho que você é casado, então coloca a sua mulher como cobaia. Amor, vem cá. Vem escutar esse texto, você entendeu? Porque qualquer pessoa tem que entender o texto, pode não entender o assunto, mas o texto precisa entender, entendeu? Vamos aqui para o próximo vídeo.